Alguma vez você já sentiu que dá tudo pelos outros, mas quando chega a sua vez, não sobra nada? Já aconteceu de você se desgastar emocionalmente por agradar, por manter uma imagem ou por medo de ficar sozinho? E depois, no meio do caos, você se pergunta: onde estou eu nessa história? Este vídeo é para você. Hoje vamos falar de algo profundo, revelador e libertador. A necessidade de se priorizar para poder curar emocionalmente. Mas não faremos isso com frases bonitas ou motivacionais sem substância. Não. Vamos direto ao núcleo, à raiz da alma humana, da psique. E faremos isso de mãos dadas com um dos pensadores mais importantes de todos os tempos, Carl Gustav Jung. Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste, e muitas vezes essa resistência vem do abandono de si mesmo, de viver com uma máscara, de se sacrificar por todos, menos por você. E sabe o que é mais duro? Que muitas vezes acreditamos que isso está certo, que está certo se deixar por último, que está certo se adiar, que está certo calar o que sentimos. Mas não. Curar emocionalmente não é um ato de egoísmo, é um ato de consciência. Neste vídeo, você aprenderá por que é fundamental que você se priorize se quiser curar suas feridas emocionais. O que diz Jung sobre o inconsciente, a sombra e o processo de individuação. Exercícios introspectivos práticos que você pode fazer hoje mesmo para se reconectar consigo. E uma história impactante que colocará tudo isso em perspectiva e que pode mudar a forma como você vê sua vida. Se alguma parte de você se sente quebrada, apagada, silenciada ou presa em uma vida que não é sua, este vídeo é seu espelho. Fique até o final. Prometo que quando terminar essa jornada, você vai entender por que o amor próprio não é um luxo, é uma urgência emocional. E agora sim, vamos começar. Carl Jung dizia que aquilo que não tornamos consciente aparece em nossa vida como destino. E muitas vezes não estamos sofrendo pelo que nos fizeram, mas pelo que não nos permitimos sentir, nomear ou enfrentar. Essa é a base da cura emocional. Reconhecer que nossas feridas têm nome, forma e origem. Não podemos seguir avançando com a alma fragmentada enquanto fingimos que está tudo bem. Quando alguém não se prioriza, começa a se desvanecer. Começa a responder ao que os outros querem ver, às demandas do ambiente, ao ruído das expectativas. Mas cada vez que você diz sim quando queria dizer não, você se trai um pouco. E essa traição não é inocente, ela se acumula, transforma-se em ansiedade, em insônia, em tristeza crônica. Seu corpo e sua alma sabem quando você não está sendo fiel a si mesmo. Jung propunha o caminho da individuação, um processo de chegar a ser quem você realmente é. Não quem te disseram que você deveria ser. Não quem você mesmo fingiu ser para sobreviver. Mas o você essencial. O você profundo. Priorizar-se é iniciar esse processo. E não é confortável. É, na verdade, profundamente desconfortável. Porque implica reconhecer tudo o que você deixou para trás por estar disponível para os outros. Muitas vezes, acreditamos que nos amar é egoísta. Mas Jung tinha uma visão contrária. Dizia que o verdadeiro amor pelo outro só é possível quando nos conhecemos e nos aceitamos profundamente. Se você não se conhece, se não se aceita, o que você está dando realmente? Um reflexo? Uma ilusão? Uma versão quebrada que espera que o outro a conserte? A cura emocional não é um ato mágico, é um ato brutalmente honesto. Jung insistia que não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo para evitar se confrontar com sua própria alma. Mas o que você não enfrenta, te controla. O que você ignora de si mesmo, se manifesta em suas relações, em suas decisões, em seus medos mais profundos. E aqui vai o primeiro exercício introspectivo que você pode fazer. Reserve 5 minutos para responder em voz baixa ou por escrito. Que coisas eu faço por obrigação emocional? A que pessoas eu digo sim por medo de ser rejeitado?
onde eu me abandono para manter a paz, não responda rápido. Permaneça com o desconforto. Esse desconforto é parte da verdade. Voltar a si é difícil se você viveu muito tempo do lado de fora. Quando você se acostuma a fazer o que esperam, voltar ao que você é, pode parecer estranho. Mas isso não significa que você não esteja aí, esperando ser ouvido. Jung afirmava que a alma humana tem um impulso natural para a totalidade. Sua dor também é um chamado. Não para que você se destrua, mas para que você desperte. Se você não se prioriza, ninguém mais o fará. Não porque os outros sejam egoístas, mas porque só você sabe do que realmente precisa. E se nem você está reconhecendo isso, como esperar que outra pessoa o faça? Esperar que outro te salve sem antes ter atendido ao seu próprio chamado é perpetuar o abandono. Outro exercício valioso: desenhe um círculo e divida-o em 4 partes. Em cada uma delas, escreva o que você sente que entregou aos outros: seu tempo, sua paciência, suas ideias, sua energia. Depois pergunte-se: quanto de tudo isso eu dei a mim mesmo? Esse simples gesto revelará o quão fragmentada pode estar sua atenção emocional. Às vezes, acreditamos que curar é voltar a ser quem éramos antes. Mas curar é exatamente o oposto. É permitir-se ser alguém diferente, alguém mais verdadeiro. Como dizia Jung, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E esse privilégio começa quando você para, se olha e decide que merece estar na sua própria lista de prioridades. O inconsciente guarda tudo o que reprimimos e quando não o enfrentamos, ele se manifesta em sintomas. Você já se perguntou por que seu estômago dói toda vez que você cala algo? Por que não consegue dormir depois de se trair? O corpo é o palco onde a alma grita quando não é ouvida. Não se trata de pensar apenas em você. Trata-se de se incluir em suas decisões, de deixar de ser o fantasma da sua própria vida, de ocupar um lugar claro, digno e presente. Jung nos advertia sobre os perigos de viver a partir da persona, aquela máscara social que todos usamos. Dizia que, quando nos identificamos apenas com essa máscara, perdemos a alma. E perder a alma é mais comum do que você pensa. Perdemos a alma quando nos apegamos a relações que nos destroem. Quando dizemos sim para não sermos odiados. Quando calamos nossas necessidades por medo de conflitos. Quando fingimos estar felizes para não incomodar ninguém. Cada vez que fazemos isso, a sombra cresce. A sombra não é o inimigo. É a parte de você que ainda não foi amada. Jung dizia que, quando integramos a sombra, acessamos uma força vital poderosa. Não se trata de eliminar o que nos dói, mas de olhar para isso nos olhos, com respeito, e perguntar: o que você veio me ensinar? Muitas pessoas buscam curar evitando, mas a verdadeira mudança acontece quando você se senta com suas emoções, sem julgamento, sem pressa, sem culpa. Um exercício útil é escrever uma carta ao seu eu do passado. Aquele você que se abandonou, que se anulou, que se perdeu. Escreva a partir do presente, com compaixão, e depois leia em voz alta. Escute-se. Dê a si mesmo esse momento de reencontro. Há pessoas que vivem constantemente no caos, porque acreditam inconscientemente que não merecem paz. Jung afirmava que muitas de nossas condutas autodestrutivas são mecanismos de defesa para não sentir a ferida original. Mas essa ferida não se fecha se não for cuidada. Não se cura o que não se toca. Alguma vez você sentiu medo de estar sozinho consigo mesmo? Esse medo não é por acaso. É o temor de enfrentar o que está por trás do barulho. Mas é aí que a transformação acontece. Quando você fica consigo em silêncio, começa a lembrar quem você era antes do trauma, antes da máscara, antes do medo. Jung dizia que o encontro consigo mesmo é o encontro com o sagrado. E não o dizia em um sentido religioso, mas profundo. Nesse encontro, quando você não precisa mais fingir, há um tipo de paz que não se pode explicar com palavras. É a paz de se encontrar.
de se priorizar. Esse caminho não é imediato, não há fórmulas mágicas, mas há passos claros. O primeiro, pare. Não continue vivendo no automático. O segundo, escute-se. Não o que os outros querem ouvir, mas o que seu corpo e sua alma precisam expressar. O terceiro, abra-se. Permita-se sentir o que você evitou por anos. As emoções reprimidas não desaparecem. Elas apenas se transformam em sintomas. E esses sintomas, muitas vezes, estão dizendo: volte para você. Priorizar-se é um ato de justiça interna. Você não está sendo egoísta, está restaurando a ordem emocional que você nunca deveria ter rompido para se encaixar. Às vezes, percebemos que estamos quebrados quando algo insignificante nos faz explodir. E dizemos: não sei por que reagi assim, mas você sabe. Sua alma está cansada e está esperando que você preste atenção. Jung diria: quando a alma está doente, o mundo exterior se torna um reflexo desse mal-estar. Neste momento, quero convidar você a fechar os olhos por alguns segundos e se perguntar: quem sou eu quando não estou fingindo? O que desejo quando não tenho medo? De quem sinto falta de mim? Essa é uma prática poderosa. É o início do reencontro. Disseram a você que os outros vêm primeiro, mas ninguém pode dar a partir do vazio. Jung insistia que o amor próprio é a base de qualquer transformação real. Se você quer mudar seu mundo, comece pelo lugar mais esquecido, seu interior. Pense nesta metáfora. Se você fosse um jardim, como está? Descuidado, murchado, seco ou nutrido, cuidado, florescendo? A alma precisa de alimento. E esse alimento vem da sua própria atenção, de deixar de esperar que o outro te regue. Você também sabe como se dar água. Há algo profundamente libertador em se escolher. Não como reação, mas como verdade. Como quem entende que não quer mais viver a partir da escassez emocional. Jung dizia que o maior problema do homem moderno é que ele perdeu o contato com sua alma. Recuperá-la não é um luxo, é uma urgência. E agora, gostaria que você participasse de uma dinâmica poderosa. Se este vídeo tocou seu coração, se alguma frase ressoou com você, se você sentiu que isso era para você, eu te convido a deixar nos comentários a seguinte frase: hoje começo a voltar para mim. Ao escrevê-la, você está se comprometendo consigo mesmo. Não comigo, não com este canal, com você, porque você é o seu lar. Quando Jung falava do inconsciente, não se referia a um simples depósito de memórias reprimidas. Para ele, o inconsciente era uma dimensão viva, ativa, que influencia nossa vida de forma direta. Jung o chamava de outro lado de nós mesmos. Não conhecer esse lado é viver sob o controle de forças invisíveis. Um dos erros mais comuns no caminho da cura emocional é pensar que se trata apenas de curar o que é ruim. Mas Jung nos advertia que tanto a luz quanto a escuridão fazem parte do ser humano. Quem busca apenas ser bom cai facilmente na hipocrisia emocional. Curar é integrar. Não se trata de eliminar a sombra, mas de lhe dar um lugar. Priorizar-se é integrar essas zonas que você nega. É assumir que suas emoções não são uma fraqueza, mas um mapa. Se você sente raiva, não se reprima. Pergunte-se: que parte de mim está sendo ignorada? Que necessidade não está sendo respeitada? Sigmund Freud, mestre de Jung e depois seu contraditor, falava do retorno do reprimido. Essa energia que não expressamos nunca desaparece. Ela se torna sintoma. Se não a falamos, a somatizamos. Se não a choramos, a agimos. A sombra não desaparece, ela se esconde em seus hábitos. Jung tomou essa ideia freudiana e a elevou. Disse que não reprimimos apenas o traumático, mas também o luminoso. Muitas pessoas reprimiram seu poder, sua voz, sua força criativa, porque temiam brilhar. Porque quando crianças, aprenderam que brilhar era perigoso. Priorizar-se é também permitir-se ser quem você é em sua máxima expressão, sem culpa.
A culpa é um veneno emocional que costuma acompanhar aqueles que tentam se colocar em primeiro lugar. Jung dizia que a culpa muitas vezes é um sintoma do condicionamento cultural, não da moral interna. Sentimos-nos culpados por desobedecer ao personagem que construímos, mesmo que esse personagem já não nos represente. Viktor Frankl, outro grande pensador, dizia que quando o homem não pode mais mudar uma situação, ele é chamado a mudar a si mesmo. Isso implica assumir a responsabilidade. Ninguém virá curar sua história. Ninguém conhece suas feridas como você. A cura não virá de fora. Virá quando você decidir voltar para si. E para voltar para si, você deve passar por um processo de morte simbólica. Jung o comparava ao mito do herói que desce aos infernos. É necessário tocar o fundo para poder renascer. A crise, dizia ele, não é o fim, mas a porta para uma transformação mais profunda. E o que isso tem a ver com se priorizar? Tudo. Porque quando você toca o fundo, descobre o que é essencial. Quando não pode mais fingir, quando a vida te tira os personagens, a única coisa que resta é você. E aí, bem aí, começa a cura. Há muitas pessoas vivendo como se fossem apenas um papel. A mãe perfeita, o amigo leal, o trabalhador exemplar. Mas por trás desses papéis, há uma alma exigindo ser vista. Jung dizia que a neurose muitas vezes nasce quando a alma não tolera mais fingir. A alma fala em símbolos, em sonhos, em sensações difusas. Se você a ignora, adoece. Se a escuta, desperta. É por isso que Jung trabalhava tanto com os sonhos. Ele os via como mensagens do inconsciente, revelações do que não estamos vendo na vigília. Priorizar-se implica começar a ouvir essas mensagens. Anote seus sonhos. Pergunte-se o que eles querem te dizer. Não busque respostas lógicas, busque conexões emocionais. O inconsciente fala uma linguagem diferente. E se você aprender a escutá-lo, saberá onde está sua ferida e também onde está seu remédio. Há um conceito junguiano muito poderoso chamado o si mesmo, self. Não é o mesmo que o ego. O ego é sua identidade consciente. O si mesmo é a totalidade do seu ser, consciente e inconsciente, sombra e luz, passado e potencial. Quando você se prioriza, está escolhendo se alinhar com o seu si mesmo. Está voltando para casa. Muitos temem que, se escolherem a si mesmos, ficarão sozinhos. Mas a verdadeira solidão é estar rodeado de pessoas e sentir que ninguém te vê de verdade. Quando você se prioriza, atrai relações que te veem em sua totalidade, não em seu personagem. Só quando você se escolhe, podem te escolher a partir da verdade. A tristeza, a ansiedade, o vazio são sinais de desalinhamento. Não são doenças em si mesmas, são mensagens. Algo dentro de você pede atenção. Jung dizia que por trás de toda neurose há uma alma que perdeu o sentido. Recuperar o sentido é um ato profundamente espiritual e psicológico. Aqui vai outro exercício. Imagine que você se encontra com você mesmo quando criança. Aquela criança que você foi. Olhe nos olhos dela. O que ela te diria ao te ver hoje? O que ela perdeu? O que precisa recuperar? Escreva esse diálogo. Leia-o. Permita que a criança te lembre quem você era antes de se esquecer. Outra ideia de Jung é que o inconsciente não guarda apenas o pessoal, mas também o coletivo. Há feridas que não são apenas suas, mas herdadas da sua família, da sua cultura, da sua história. Priorizar-se também é curar o que outros não puderam. É cortar correntes, é ser o ponto de inflexão. Muitos têm medo de mudar porque não sabem quem serão sem suas feridas. Mas você não é sua dor. Você é quem sobreviveu a ela. Você é o testemunho silencioso que ainda está aí, esperando que você lhe dê atenção. Jung falava desse núcleo inquebrantável, esse centro que resiste mesmo na sombra. É preciso ter coragem para fazer perguntas desconfortáveis. Por que atraio relações que me machucam? O que ganho ao continuar sendo quem não sou?
O que aconteceria se eu finalmente deixasse de sustentar o que já está me matando? Jung diria que essas perguntas não destroem, elas libertam. É preciso ter compaixão consigo mesmo, porque você não escolheu suas feridas, mas pode escolher o que fazer com elas. Você pode continuar ignorando-as ou pode olhá-las com ternura. A alma não cura com julgamento, mas com verdade e amor. O ego teme a mudança, porque o ego quer certeza, controle, familiaridade. Mas a transformação exige caos, exige crise, exige soltar. O ego diz, isso sou eu, mas a alma sussurra, isso eu posso ser. Escute esse sussurro. Você tem séculos te esperando. Às vezes, a forma mais profunda de se priorizar é dizer basta. Basta ao abuso, ao silêncio, à submissão. Basta aquela voz interna que te repete que você não vale. Jung afirmava que o primeiro passo para a alma é a coragem de dizer a verdade, mesmo quando dói. O processo de individuação não é linear. Há retrocessos, recaídas, dúvidas. Você não está falhando, está aprendendo. Curar não é se tornar alguém perfeito, é lembrar que você sempre foi digno, mesmo na sua pior versão. A autoobservação é chave, não como crítica, mas como testemunha. Observe-se viver, observe suas reações. Quando você se abandona, quando se cala, quando se esquece, cada vez que fizer isso, simplesmente volte, sem reproches. Volte para você. Sua história não te define, mas te molda. Não fuja dela. Agradeça-a, porque graças a ela, hoje você pode construir uma nova narrativa. Jung dizia que, até que você torne sua história consciente, você repetirá os mesmos padrões e os chamará de destino. Você está aqui por algo. Está ouvindo isso por algo. Talvez porque chegou a hora. Talvez porque você não pode mais se adiar. Talvez porque sua alma gritou e hoje você decidiu escutá-la. Sua cura não transforma apenas você. Transforma seu mundo, sua forma de amar, sua forma de viver, sua forma de estar. O trabalho interior é o maior presente que você pode dar ao mundo. Você não é egoísta por se priorizar. Você é corajoso. Em um mundo que te ensina a se render, a fingir, a agradar, escolher-se é um ato revolucionário. Não se trata de se afastar dos outros. Trata-se de voltar para si para estar melhor com os outros. Respire. Você está no caminho. Não perfeito, mas seu. E isso já é lindo. Está pronto para continuar com a história que dará vida a tudo isso? Passamos para a quarta parte, a novela terapêutica baseada nos princípios de Jung. Ele se chamava Elias e tinha 42 anos no dia em que sua alma colapsou. Não houve uma grande tragédia, nem uma perda devastadora. Apenas o silêncio. Um silêncio seco e espesso, que o envolveu de repente enquanto tomava café em frente à janela de seu apartamento. Lá fora chovia, e dentro dele também. Durante anos, Elias havia vivido para os outros. Filho obediente, marido exemplar, chefe responsável, amigo presente, sempre disponível, sempre sorridente, sempre correto. Mas naquela manhã cinzenta, enquanto o café esfriava em sua mão, sentiu uma pontada estranha no peito. Não era dor física. Era algo mais profundo, como se sua alma estivesse lembrando-o de que não podia mais continuar assim. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de verdade. Porque pela primeira vez em anos, ele não tinha a quem agradar. Não tinha uma reunião, um compromisso, uma desculpa para fugir de si mesmo. Só estava ele. E nesse silêncio, ele percebeu que não se conhecia. Lembrou-se de uma frase que havia lido anos atrás, quase por acidente. Quem olha para dentro, desperta. A frase era de um tal Carl Jung. Na época pareceu-lhe uma frase bonita, mas hoje, essa frase soava como uma ordem. Elias não dormia bem há meses. Acordava assustado às 3 da madrugada, com o coração galopando e uma angústia que ele não sabia de onde vinha. Sua esposa dormia ao seu lado, seu filho no quarto ao lado, e ainda assim, ele se sentia completamente sozinho.
como se sua alma estivesse em outro lugar. Naquela manhã, decidiu não ir trabalhar. Sentou-se em frente ao espelho do banheiro e se observou, mas não viu um homem. Viu um personagem, uma máscara, uma versão domesticada de si mesmo que havia aprendido a funcionar, a ser aceita, mas não a viver. Em seu rosto cansado, reconheceu algo ancestral, uma tristeza antiga, como se, por gerações, os homens de sua família tivessem vivido assim, em silêncio, carregando culpas, sustentando estruturas alheias. Não era apenas sua história que doía, era algo maior, mais profundo. Saiu de casa sem rumo, caminhou sob a chuva sem guarda-chuva. Sentia que precisava se molhar por dentro, deixar que algo o atravessasse. Caminhou por horas até chegar a uma pequena livraria no centro. Entrou sem saber o que procurava. Só sabia que precisava de respostas. Um livro chamou sua atenção. Estava em uma prateleira baixa, empoeirado. Chamava-se O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Pegou-o com as mãos molhadas, como se fosse uma relíquia sagrada. Algo dentro dele soube que aquele livro falaria com ele. Voltou para casa, fechou as cortinas e mergulhou na leitura. Página após página, Jung falava de símbolos, de sonhos, de arquétipos, da sombra. Mas não eram teorias para Elias. Eram verdades que batiam em seu peito. Cada palavra era um espelho. Sentiu vertigem, como se toda a sua vida estivesse desmoronando. Mas não era destruição, era revelação. Pela primeira vez, ele compreendia que não estava louco. Estava desconectado. Havia vivido tanto tempo para fora, que esquecera que tinha um mundo interno. A sombra. Esse conceito o abalou. Jung explicava que a sombra não é o mal, mas o que reprimimos. E Elias compreendeu, com uma pontada de dor, que havia reprimido tudo o que o fazia humano. Sua raiva, seu desejo, sua vulnerabilidade, sua criatividade. Chorou. Não por tristeza, por alívio. Era como se alguém finalmente lhe dissesse que sua escuridão também fazia parte dele e que ele não precisava eliminá-la, mas integrá-la. Seu choro não era fraco, era uma descarga elétrica. Era sua alma voltando. Passaram-se dias em que Elias não conseguia fazer outra coisa senão ler, escrever, lembrar. Começou a sonhar. Sonhos vívidos, simbólicos, estranhos. Um lobo o perseguia em uma floresta. Uma figura encapuzada lhe oferecia um espelho. Uma menina pegava sua mão e o guiava até um poço. Anotava cada sonho. Analisava-os. Descobria que o lobo era seu medo de ser livre. Que a figura encapuzada era sua verdade oculta. Que a menina era seu eu interior, aquela parte inocente que ainda acreditava nele. Seus sonhos eram seus terapeutas. Começou a falar consigo mesmo em voz alta. Escutava-se, respondia-se, às vezes discutia. Era como se estivesse reconstruindo uma relação quebrada. A relação mais importante, a que tinha consigo mesmo. O processo foi doloroso. Descobriu que seu casamento era uma peça de teatro, que seu trabalho o sufocava, que sua vida estava cheia de compromissos vazios. Mas também descobriu algo sagrado: sua voz, seu desejo, sua humanidade. Começou a escrever cartas que nunca enviaria. Para seu pai, que nunca soube como amar. Para sua mãe, que o amou a partir do sacrifício. Para seu filho, que repetia seus padrões. E para si mesmo, para aquela criança que um dia sonhou ser escritor, mas escolheu ser gerente. Com cada carta, algo curava. Jung dizia que o inconsciente é criativo, e Elias comprovava isso. Começou a escrever histórias, a compor melodias na guitarra que estava empoeirada há anos. Sua alma estava despertando. Mas o despertar também traz crises. Uma noite sua esposa perguntou o que estava acontecendo com ele. Ele, tremendo, disse a verdade. Não sei mais quem sou, mas estou começando a descobrir. Ela chorou, ele também. Não sabiam o que viria, mas sabiam que algo precisava mudar. Elias não fugiu. Ficou,
Às vezes dormia no sofá, às vezes chorava no banheiro, às vezes ria sozinho, mas continuava lá, vivendo o processo, enfrentando suas máscaras, falando com sua sombra, alimentando sua alma. Começou terapia com um psicólogo junguiano. Não queria remédios, queria entender. O terapeuta pediu que ele desenhasse seus sonhos, que os analisasse, que escutasse seu corpo. Era uma viagem para dentro, um descenso aos seus infernos pessoais. E nesse descenso, encontrou pepitas de ouro, memórias esquecidas, desejos adormecidos, confissões internas. Aprendeu que se priorizar não era deixar de amar os outros, era deixar de se esquecer. Era voltar a ocupar seu lugar em sua própria vida. Cada vez que dizia não ao que o destruía, sentia medo, mas também liberdade. Era um músculo novo, uma linguagem nova. Ele não sabia falar a partir da alma, mas estava aprendendo, palavra por palavra, silêncio por silêncio. Um dia, ao se olhar no espelho, não viu um estranho. Viu alguém em construção, não perfeito, mas real, com cicatrizes, com ternura, com uma luz trêmula, mas presente. Sorriu. Pela primeira vez, seu sorriso era para si mesmo. Jung diria que Elias havia iniciado o processo de individuação. Não porque tivesse respostas, mas porque ousou fazer perguntas, porque desceu à sombra e começou a integrar suas partes perdidas, porque escolheu o caminho da alma, não do personagem. Ele não sabia como tudo terminaria. Seu casamento estava por um fio, seu trabalho era uma incerteza, mas ele estava presente, estava desperto, e isso bastava. Ele havia parado de fugir, havia começado a se habitar. Essa é apenas a primeira parte de sua história. Uma história que continuará, uma história que talvez também seja a sua. Está pronto para a segunda parte da novela? Elias acordou de madrugada com o peito agitado. Não era um ataque de ansiedade, pelo menos não como antes. Era outra coisa. Um sonho o havia abalado. Nele, estava preso em uma sala sem portas, cercado por espelhos quebrados. Cada espelho mostrava uma versão diferente de si mesmo. Um era o pai que fingia, outro o marido obediente, outro a criança muda. Todos o olhavam, mas nenhum o escutava. Sentou-se na cama, suado. Pegou seu caderno de sonhos e desenhou a sala. Depois anotou o que sentiu. Todos me olham, mas ninguém me conhece. Me multipliquei para sobreviver e no processo me fragmentei. Escrever isso foi como arrancar uma verdade cravada no peito. Na terapia, falou sobre o sonho. Seu psicólogo disse que aquela sala era o símbolo de sua mente fragmentada. Os espelhos eram suas máscaras. E sua tarefa era reuni-los, não destruí-los. Ele não deveria rejeitar esses eus, mas integrá-los. Jung chamava isso de caminho para o si mesmo. Durante o dia, Elias começou a observar seus gestos. Como falava com seu chefe com um sorriso que não sentia. Como com sua esposa fingia entusiasmo. Como com seu filho falava a partir da correção, não do fogo. Era como ver um filme em câmera lenta, da sua própria falsidade. Não se julgou. Já não fazia isso. Compreendia que havia feito isso para se proteger, para ser amado, para sobreviver em um mundo que castiga a verdade emocional. Mas agora não podia continuar. Algo nele exigia autenticidade. Sua esposa notava a mudança. Sentia-o mais distante, mas também mais real. Uma noite, enquanto lavavam os pratos em silêncio, ela perguntou se ele ainda a amava. Ele respirou fundo. Estou aprendendo a me amar. E enquanto faço isso, descubro o que é o amor de verdade. Não foi uma resposta confortável, mas foi honesta. Ela chorou. Ele também. Decidiram fazer terapia de casal. Não para salvar o casamento, mas para descobrir se havia algo verdadeiro que ainda os unisse. Jung dizia que muitas relações fracassam porque duas metades vazias não podem formar uma totalidade. Elias não queria amar a partir da necessidade. Queria amar a partir da escolha.
Seu filho também percebia a mudança. Via-o mais calado, mais presente. Uma tarde, enquanto brincavam, o menino perguntou: "Papai, você também tem medo às vezes?" Elias olhou nos olhos dele. Não mentiu. "Sim, filho. Muito. Mas estou aprendendo a não correr." O menino assentiu. Não disse mais nada, mas se aproximou e o abraçou com força. Nas sessões de terapia, começou a falar de sua infância, da rigidez de seu pai, da doçura cansada de sua mãe, de como aprendeu a se calar para não ser um incômodo. Cada memória era uma peça do quebra-cabeça que agora ele tentava montar. Uma imagem recorrente em seus sonhos era um corvo, negro, vigilante, voando sobre um campo seco. Seu terapeuta explicou que, na simbologia junguiana, o corvo representa a morte psíquica que precede o renascimento. Elias começou a ver o corvo como seu aliado. Às vezes, imaginava-o pousado em seu ombro, como um guardião silencioso. Falava com ele, pedia orientação. Jung insistia que o inconsciente responde quando tratado com respeito. E Elias comprovava isso. Sua vida interna se tornava mais rica, mais simbólica, mais real. Começou a escrever. Não apenas sonhos, mas pensamentos, memórias, cenas. Um dia escreveu: "Passei a vida querendo ser aprovado. Agora só quero ser íntegro." Essa frase ele pendurou em seu quarto. Era seu novo norte. Nos fins de semana, saía para o bosque. Caminhava sozinho. Sentava-se entre as árvores. Fechava os olhos. Respirava. Escutava. Não pedia respostas. Apenas presença. O silêncio já não o assustava. Tornara-se seu aliado. Uma tarde, encontrou uma pedra branca, redonda, lisa. Guardou-a no bolso. Chamava-a de pedra da alma. Quando sentia ansiedade, apertava-a. Lembrava-o de que tudo o que é real está dentro. Jung dizia que os símbolos carregam energia arquetípica. E aquela pedra, para Elias, era seu símbolo de calma. As crises continuavam. Nem tudo era paz. Havia dias em que desejava desistir de tudo, voltar ao conforto de antes, ao auto-engano. Mas seu corpo já não permitia retroceder. Seu peito se fechava, sua visão embaçava. Era como se sua alma o forçasse a avançar. Aprendeu a dizer não, a sair do trabalho 1 hora antes para descansar, a não responder mensagens de quem só o procurava para descarregar, a estabelecer limites. Cada limite era um ato de amor próprio, uma pequena revolução. Um dia, seu chefe o chamou ao escritório. Ofereceram-lhe uma promoção. Mais dinheiro, mais carga, mais estresse. Por reflexo, esteve a ponto de dizer sim, mas parou. Obrigado, mas não. O silêncio foi brutal, mas a paz interior foi absoluta. Soube que havia feito o certo. Começou a estudar psicologia por curiosidade, não para mudar de carreira, mas para se entender. Os livros já não eram teorias. Eram mapas, portas, chaves. Jung tornara-se seu companheiro invisível. Seu terapeuta propôs um exercício: escrever a sua sombra. Não como inimiga, mas como parte dele. Elias fez isso. Escreveu 3 páginas. Agradeceu por protegê-lo. Pediu ajuda. Prometeu integrá-la. Chorou. Sentiu-se liberado. Também sonhou com fogo. Grandes incêndios, casas ardendo. Jung dizia que o fogo simboliza a transformação. O velho precisava queimar. E ele compreendia isso. Sua vida estava em chamas, mas dessas cinzas nasceria algo novo. Renunciou ao seu trabalho 6 meses depois. Fez isso sem um plano concreto. Só sabia que não podia continuar vendendo sua alma por estabilidade. Começou a dar aulas de escrita em uma pequena academia. Ganhava menos, mas dormia melhor. Ria mais. Estava vivo. Com sua esposa, a relação se transformou em outra coisa. Já não eram os mesmos. Aprenderam a falar sem papéis, a se tocar sem expectativas, a se ver. Às vezes doía,
às vezes curava. Estavam em processo, como ele, como tudo. Seu filho começou a desenhar mais. Mostrava-lhe monstros, animais, símbolos. Elias os analisava com ternura. Sabia que as crianças também expressam seus mundos internos com imagens. E prometeu nunca mais negar a verdade emocional de seu filho. O corvo voltou em um sonho. Desta vez, não voava sozinho. Guiava-o até uma caverna. Elias entrou. Lá dentro havia um espelho. Ele se olhou. Não tinha rosto. Apenas luz. Acordou suando, mas em paz. Soube que estava entrando em outra fase. A integração profunda. Deixou de buscar respostas no exterior. Começou a confiar em sua intuição. Falava consigo mesmo com ternura. Escutava-se com atenção. Priorizava-se não por ego, por respeito à sua história, à sua alma, ao seu caminho. Já não queria ser perfeito. Queria ser verdadeiro. E nesse desejo encontrou liberdade. Uma liberdade silenciosa, mas poderosa. Como a brisa que chega depois de uma tempestade. A próxima etapa estava prestes a começar. Mas desta vez, Elias não tinha medo. Sabia que o que viesse também faria parte de sua totalidade. Elias caminhava pela cidade como se fosse outra. Nada havia mudado nas ruas, mas ele já não era o mesmo. Observava as pessoas com outros olhos. Já não via suas roupas ou gestos. Sentia suas energias, o conflito oculto, as máscaras que ele mesmo carregara por anos. Uma tarde, enquanto esperava o ônibus, sentiu um desconforto intenso. Não vinha do corvo, era interno. Como se uma presença escura se movesse dentro dele. Fechou os olhos. E lá estava, uma figura vestida como ele, mas com uma expressão dura, olhos frios, postura rígida. Sua persona. Jung definia a persona como a máscara que usamos para interagir com o mundo. Não é o eu real, mas uma adaptação. Elias compreendeu que havia passado décadas sendo essa máscara, sério, produtivo, confiável. Mas por trás disso, o que havia? Naquela noite, Elias teve um sonho. Nele estava em um teatro. Todos os assentos estavam vazios, exceto um. Lá estava seu pai. No palco, ele mesmo atuava sua vida. Repetia frases, gestos, papéis. Quando terminou, seu pai aplaudiu, com tristeza, e disse: "Eu também atuei, filho." Acordou com uma sensação de legado. A máscara não era apenas dele, era herdada. Seu pai, seu avô, seus mestres. Todos lhe ensinaram a não sentir, a não falhar, a não chorar. Era hora de romper a corrente. Durante dias, escreveu sobre a persona. Desenhou seu rosto. Deu-lhe um nome. O eficiente, o correto, o educado. Depois escreveu uma carta para se despedir dela. "Obrigado por me cuidar, mas já não preciso de você como antes. Quero ser livre." Uma noite, enquanto caminhava sob a lua, sentiu-se observado. Não havia ninguém, mas seu peito batia forte. De repente, uma voz dentro dele disse: "Você ainda não cruzou o limiar." Elias soube que o pior estava por vir, e também o mais revelador. Aos poucos, começou a sentir a presença de um arquétipo, o velho sábio. Jung falava dessa figura como a consciência profunda que aparece quando a alma está pronta. Não é um guia externo. É a parte mais elevada de si mesmo, que atua como farol. O velho sábio apareceu em sonhos. Um ancião de olhos brilhantes, barba grisalha, mãos calejadas. Chamava-o pelo nome. Falava com frases enigmáticas. Uma noite disse: "Para chegar a você, você deve se perder." No dia seguinte, tudo começou a desmoronar. Sua esposa pediu espaço. Precisava se reencontrar também. Seu filho começou a ter pesadelos. Sua mãe adoeceu. O caos exterior refletia seu caos interior. Jung chamaria isso de noite escura da alma. Elias não fugiu. Voltou ao bosque, ajoelhou-se diante de um carvalho. Chorou. Gritou.
Pediu orientação. E o vento respondeu com um silêncio sagrado. Sentiu que não estava sozinho, que algo, alguém, o sustentava por dentro. Em seu diário escreveu: perdi tudo o que me definia, mas agora tenho algo que nunca tive: presença. Já não precisava saber o que viria, só precisava estar. As noites eram intensas, sonhava com labirintos, com fogos, com escadas infinitas. Cada símbolo tinha uma mensagem. Cada imagem era uma porta. Já não sonhava apenas com seu passado. Sonhava com possibilidades. Um sonho o marcou especialmente. Estava em um deserto. Lá encontrou uma flor. Apenas uma. Ele a protegia com as mãos. Alguém tentava arrancá-la. E ele gritava: não atire de mim, é minha. Ao acordar, entendeu. A flor era sua alma. Começou a escrever poesia. Textos críticos, viscerais, ternos. Não os compartilhava. Eram para ele. Sua forma de falar com a alma. Jung dizia que a arte cura porque dá forma ao inconsciente. E Elias vivia isso com cada palavra. Seus dias eram simples. Ensinava, escrevia, caminhava. Não havia grandes conquistas, mas sim uma paz desconhecida. Havia deixado de lutar contra si mesmo. Sua alma não gritava, cantava. Uma tarde, seu filho perguntou se podia ler seus poemas. Elias hesitou. Depois cedeu. O menino leu em silêncio. Depois disse: papai, isso é como se seu coração falasse. Elias não conseguiu evitar chorar. Pela primeira vez, alguém o havia visto sem sua máscara. O processo de sua esposa foi paralelo. Na terapia, ela descobriu que também se perdera nos papéis. Decidiram se separar por um tempo, mas a partir do amor. Não por rejeição, mas por respeito. Cada um precisava encontrar seu centro. Elias aceitou. Já não precisava controlar. Confiava nos ciclos, nos símbolos, na sabedoria da alma. Não queria um final feliz. Queria um caminho real. Um dia, recebeu uma carta. Era de sua mãe. Falava de sua infância, dos silêncios de seu pai, de seu medo de ser fraca. Dizia: nunca soube como te ensinar a sentir, mas agora te vejo e você me dá esperança. Elias tremeu. Aquela carta fechou uma ferida de décadas. Começou a dar pequenos workshops de introspecção simbólica, não como mestre, mas como companheiro. Compartilhava sua história. Lia Jung, convidava-a a escrever. As pessoas choravam, riam, curavam-se. Elias compreendia que sua ferida também era remédio. Um participante do workshop lhe deu uma figura de argila, um homem sem rosto, com o coração na mão. Elias a colocou em sua mesa. Cada vez que duvidava, olhava para ela. Isso sou eu quando me escolho. Já não sentia culpa por se priorizar. Sabia que fazê-lo não era egoísmo, era coerência. Sua presença, agora, era mais poderosa. Já não precisava gritar, bastava estar. O velho sábio voltou em um último sonho. Desta vez, olhou para ele e disse: você cruzou o limiar. Agora caminhe. Ao acordar, Elias sentiu algo estranho. Gratidão. Pela dor, pelo caos, pelo silêncio. Tudo o havia levado àquele ponto. Começou a deixar pequenos escritos em cafés, praças, bancos. Frases como: sua alma ainda te espera, ou não esqueça quem você era antes do medo. Era sua forma de semear símbolos. Uma manhã, encontrou seu filho sob a chuva. O menino levantou o rosto e disse: gosto de me molhar. Me sinto vivo. Elias sorriu. Eu também, filho, eu também. E deram-se as mãos, como dois viajantes de volta ao lar. Haviam-se passado quase 2 anos desde aquela manhã chuvosa em que Elias se quebrou diante de sua xícara de café. Agora, as chuvas continuavam caindo com a mesma frequência, mas algo nele havia mudado para sempre. Ele aprendera a se molhar com dignidade.
a chorar sem vergonha, a não temer sua escuridão. Uma tarde qualquer, enquanto caminhava por uma trilha de terra que conectava sua casa à cidade, sentiu um impulso repentino. Precisava voltar à casa onde cresceu. Não por nostalgia, mas por fechamento. Era como se sua alma precisasse colocar um ponto final no passado para continuar escrevendo o presente. Pegou um ônibus antigo e chegou após 2 horas à sua cidade natal. Tudo parecia menor. As ruas, as árvores, sua antiga escola. E, no entanto, seu corpo reagia como se fosse um lugar sagrado. Sua memória emocional estava desperta. Diante de sua antiga casa, sentiu uma pontada no estômago. Lembrou-se das vezes que chorou em silêncio em seu quarto, das noites em que fingia estar dormindo para não ouvir as discussões de seus pais, dos dias em que sonhava em fugir. E agora estava de volta. Entrou com a permissão de sua irmã, que agora morava lá. Percorreu os corredores como quem caminha pelos caminhos de seu inconsciente. Tudo tinha um eco. As paredes, os objetos, os cheiros. Parou diante do espelho do banheiro. Olhou-se. E naquele reflexo, por um segundo, viu seu pai. Não era uma alucinação. Era um símbolo. Jung dizia que nossos pais habitam o inconsciente como figuras arquetípicas e que devemos enfrentá-los, compreendê-los para nos libertarmos. Elias sorriu com tristeza. Te entendo, murmurou. Você não soube fazer melhor. E eu também não. Mas hoje te libero. Naquela noite dormiu em sua antiga cama. Teve um sonho vívido. Estava em um barco, no meio de uma tempestade. O mar o sacudia. De repente, uma figura emergiu da água. Era ele mesmo, mas mais jovem, mais selvagem, com os olhos ácidos. O que você quer de mim? Perguntou. E a figura respondeu: ser aceito. Ao acordar, compreendeu. Ainda havia uma parte dele, esquecida, reprimida, que pedia integração. Seu eu selvagem, impulsivo, passional, que ele havia enterrado sob o disfarce da maturidade. A última sombra. Durante dias, permitiu-se ser espontâneo. Gritou no bosque, correu sem rumo, dançou sob a lua, não para se rebelar, mas para recuperar. Jung ensinava que a alma se cura quando se permite viver plenamente todas as suas dimensões. A relação com sua ex-esposa tomou um novo rumo. Já não eram um casal, mas se acompanhavam com ternura. Enviavam-se cartas. Às vezes se encontravam para falar do menino, às vezes apenas para lembrar que o que viveram foi real, embora já não fosse presente. Elias não buscava preencher o vazio com outra relação. Aprendera a estar só sem se sentir sozinho. Sua solidão era fértil, criativa. Não era isolamento. Era espaço sagrado. Tempo para se escutar. Um dia seu filho lhe mostrou um desenho. Era um coração com rachaduras, mas das rachaduras brotavam flores. O que significa? Perguntou Elias, e o menino disse que às vezes, quando algo se quebra, pode crescer algo bonito. Elias o abraçou com a alma. Decidiu publicar um livro com seus escritos, sonhos e reflexões. Não esperava sucesso, só desejava compartilhar o que havia aprendido. Intitulou Voltar a Mim, Crônicas de uma Sombra Reconciliada. A capa era um corvo abraçando uma flor. No dia do lançamento, apenas 20 pessoas compareceram, mas entre elas, uma mulher lhe disse: seu livro me salvou de uma depressão, e com isso bastou. Ele não escrevia por fama. Escrevia para tocar almas. Começou a dar palestras sobre cura emocional e simbolismo. Usava metáforas, sonhos, frases de Jung. Não se apresentava como especialista, mas como testemunha. Alguém que se perdera e que agora caminhava com os pés na terra e o olhar na alma. Seu terapeuta lhe disse uma vez: o verdadeiro sinal de que você está curando não é a perfeição. É a paz com a imperfeição. Elias entendia isso. Já não queria estar bem o tempo todo. Queria estar presente. Sonhou uma vez mais com o corvo. Desta vez, ele não o guiava.
apenas o olhava de uma árvore, em silêncio. Como se dissesse: você já pode voar sozinho. E ele, ao acordar, soube que seu guia interno havia se consolidado. Sua mãe faleceu meses depois. Elias não fugiu da dor. Abraçou-a. Chorou sem reservas. Escreveu uma carta para ela. E no funeral, leu uma frase de Jung: a morte só é cruel para quem não viveu. Para a alma desperta, é apenas uma mudança de forma. Voltou à sua cidade, plantou uma árvore em seu quintal e a chamou de raiz. Cada vez que se sentia confuso, sentava-se sob sua sombra. Ali, em silêncio, encontrava respostas. Elias sabia que sua história não era única, que milhares de pessoas viviam com máscaras, sem saber. Por isso falava, por isso escrevia, não para curar os outros, mas para mostrar que era possível iniciar o caminho. Uma noite, seu filho, já adolescente, perguntou se ele estava feliz. Elias olhou nos olhos dele e disse: estou vivo, estou completo, e para mim isso é felicidade. Nem todos os dias eram fáceis. Havia recaídas, momentos de dúvida, dias cinzentos. Mas eles já não o assustavam. Ele sabia navegar o caos, sabia olhar para dentro sem medo. Sua sombra já não era inimiga, era parte de seu exército interno. Às vezes, enquanto cozinhava ou lia, sentia uma presença amorosa, não podia explicá-la. Era como se sua alma lhe agradecesse, como se sua criança interior, seu eu selvagem, sua sombra e sua luz lhe fizessem companhia. Já não estava sozinho, estava em unidade. Alguém lhe perguntou em uma palestra: como você sabe que está curado? Ele respondeu: não sei, mas sei que já não fujo. E isso, para mim, é liberdade. Sonhou pela última vez com o teatro. Desta vez, os assentos estavam cheios. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, ele mesmo quando criança, o corvo, o sábio. Todos aplaudiam. E ele, no palco, não atuava. Apenas estava em silêncio. E sorria. Acordou com uma serenidade imensa. Saiu para o jardim, olhou para o céu, respirou fundo e disse, em voz baixa: obrigado. A tudo. A todos. A mim. O livro chegou às mãos de uma editora. Publicaram-no nacionalmente. Começou a receber cartas de pessoas que sentiam que aquela história também era delas. Elias não se sentia autor. Sentia-se canal. Compreendeu que sua missão era continuar compartilhando, mas sem urgência, sem pressão. Apenas como expressão natural de sua alma. Escrever era sua forma de orar, de se lembrar, de oferecer. Uma mulher chegou a um de seus workshops. Tinha os olhos tristes. Disse: estou quebrada. Elias respondeu: eu também estive, mas descobri que mesmo o que está quebrado, floresce, se você o abraçar. Começou a pintar. Cores escuras, profundas, misturadas com luzes suaves. Chamava seus quadros de retratos da alma. Nunca os vendia. Pendurava-os em sua casa, como lembretes. Sonhou uma última vez com a criança. Desta vez, abraçava-a. A criança lhe dizia: obrigado por voltar por mim. E Elias respondia: obrigado por me esperar. Vivia de forma simples, sem excessos, sem pressa, sem máscaras. Cada decisão passava por uma pergunta: isso me conecta com minha alma? Se a resposta era não, dizia não, sem culpa. Elias já não buscava sentido nas grandes coisas. Encontrava-o nas pequenas: uma xícara de chá, uma frase escrita, um olhar sincero, uma canção que o estremecia. E assim, com o passar do tempo, compreendeu a grande lição de Jung: que a alma não precisa ser consertada, só precisa ser escutada. Que a sombra não se elimina, se abraça. Que a cura não é um lugar, é um caminho. Um caminho que não termina, mas que quando você o escolhe com consciência, torna-se seu verdadeiro lar. A história de Elias é, em essência,
uma representação simbólica do processo de individuação que Jung descreveu como o propósito central da vida psicológica: tornar-se si mesmo. Não um si idealizado, mas o si verdadeiro. Íntegro, completo, que integrou tanto sua luz quanto sua sombra. O primeiro grande momento na narrativa de Elias é o colapso emocional. Esse colapso representa o que Jung chamou de chamado do inconsciente. Quando a consciência construiu uma vida baseada na adaptação, mas não na autenticidade, o inconsciente começa a se rebelar. Às vezes, ele o faz por meio de sintomas: ansiedade, insônia, tristeza sem motivo aparente. Aquele café diante da janela não é apenas um cenário, é um símbolo. Jung diria que aquele instante representa o momento em que o ego não consegue mais sustentar a estrutura artificial da personalidade. O vazio não é uma punição, é o aviso de que algo novo quer surgir. Elias começa sua jornada ao reconhecer que está desconectado de si mesmo. Esse reconhecimento é chave. Jung afirmava que o primeiro passo para a consciência é a honestidade radical consigo mesmo. A história não começa quando tudo está bem. Começa quando, finalmente, se reconhece que algo está quebrado. Seu encontro com o livro de Jung é um momento arquetípico do chamado do sábio, figura presente em muitas culturas, e que representa a sabedoria que surge quando a alma está pronta para ouvir. Não é coincidência que Elias encontre aquele livro velho, escondido, o símbolo do conhecimento oculto, que emerge quando você precisa. O símbolo do corvo é uma das aparições mais poderosas da narrativa. Na psicologia junguiana, o corvo representa a transformação, a alquimia interior. O escuro que guia para o luminoso. Elias não o teme, aceita-o como guia. E com isso, dá o primeiro passo para a integração de sua sombra. Os sonhos de Elias são também uma porta direta para o inconsciente. Jung dedicou boa parte de sua vida à análise de sonhos, pois considerava que eles continham chaves simbólicas para acessar os conflitos, desejos, traumas e potenciais da alma. No caso de Elias, os sonhos de perseguição, espelhos quebrados e figuras encapuzadas revelam partes de si que ainda não foram compreendidas. Quando sonha com múltiplas versões de si mesmo, está se confrontando com o que Jung chama de eu fragmentado. Cada personagem é uma adaptação, uma máscara. A terapia junguiana não busca eliminar essas partes, mas reconhecê-las, escutá-las e compreender sua função. O símbolo do teatro e a atuação diante de seu pai também têm um significado profundo. O teatro é o espaço onde os personagens ganham vida, mas não são reais. Elias atuou sua vida para cumprir expectativas herdadas. Seu pai o aplaude com tristeza, não por zombaria, mas porque ele também o fez. O legado inconsciente. A confrontação com a persona, esse falso eu social, é um dos momentos-chave no desenvolvimento do indivíduo. Jung explicava que muitos adultos ficam presos na persona. São o que aparentam, não o que são. Elias rompe com isso e, com isso, inicia o descenso à sua sombra. A sombra, em termos junguianos, representa tudo o que reprimimos, ignoramos ou rejeitamos. Na história, a sombra se manifesta de múltiplas formas. Em sua raiva reprimida, em sua dor infantil, em seus desejos nunca expressados. Integrá-la não é se render ao caos, mas reconhecer sua existência sem julgamento. A figura da criança interior é central em muitas etapas da cura. Jung a chamava de criança divina, não como símbolo de inocência, mas como símbolo do potencial perdido, da alma original. Quando Elias se encontra com essa criança em sonhos, começa a reconexão com seu ser essencial. O velho sábio que aparece em seus sonhos é o arquétipo que representa a consciência superior, a guia espiritual ou psicológica interna. Jung dizia que, quando estamos prontos, o inconsciente nos envia um símbolo de direção. Não dita o que devemos fazer, mas indica por onde caminhar. Cada etapa da história de Elias é uma metáfora do processo terapêutico profundo. O confronto com a dor, o reconhecimento do autoengano, a exploração do inconsciente, a integração dos aspectos rejeitados e, finalmente, a construção de uma nova forma de estar no mundo.
Desde uma perspectiva terapêutica, o fato de Elias decidir não fugir de sua crise é um sinal de maturidade emocional. Muitas pessoas, ao chegarem a esse ponto, escapam, anestesiam, repetem padrões. Mas ele escolhe ficar, sentar-se na dor. E isso transforma tudo. A carta à sua sombra é uma técnica junguiana que busca dar voz à parte rejeitada de si mesmo. Ao escrevê-la, Elias não apenas a humaniza, mas começa a integrá-la. Já não é um inimigo interno. É um fragmento essencial da alma. A relação com seu filho também se transforma. Já não é um pai a partir do dever, mas da presença. Na narrativa, o menino atua como ponte geracional. Representa a alma ainda não contaminada, que vê, sente, intui, e ajuda Elias a se lembrar. A separação com sua esposa é tratada com uma profundidade terapêutica importante, não como um fracasso, mas como uma evolução. Jung insistia que as relações saudáveis não são as que duram, mas as que permitem a transformação mútua. Às vezes, amar é deixar ir. A decisão de renunciar ao seu trabalho representa a queda das estruturas falsas que sustentavam sua identidade. É o equivalente à torre nos arquétipos do tarô, a queda do artificial para construir algo verdadeiro. O ato de ensinar, compartilhar, escrever, não surge de uma necessidade de se destacar. Surge da alma transformada que precisa se expressar. Jung dizia que a alma precisa criar para não se afogar. A arte, a escrita, os símbolos são caminhos de expressão profunda. O sonho do deserto e da flor é um símbolo arquetípico poderoso. O deserto, a esterilidade da vida mecânica. A flor, a essência viva. A alma. Elias protege essa flor porque sabe que é a única coisa real que lhe resta. A reconciliação com seus pais, mesmo que não tenha sido total em vida, é uma etapa fundamental do processo terapêutico. Jung dizia que ninguém é realmente livre enquanto não tiver liberado seus pais de seus erros internos. A árvore que ele planta em seu quintal é também um símbolo. As raízes representam sua reconexão com a terra, com seu corpo, com sua origem. As ramas, sua expansão. É um ato profundamente junguiano. Transformar o símbolo em ação. Sua última visão no teatro, com todos os personagens de sua vida aplaudindo, é a representação final do si mesmo. Já não está fragmentado, já não atua, apenas está. A consciência total de seu ser foi alcançada. Esta história, embora ficcional, tem um poder terapêutico real, porque toca arquétipos presentes em todos nós. A criança ferida, o sábio interno, a sombra, a máscara, a alma. Quem se vê refletido em Elias provavelmente está passando por uma etapa semelhante. E isso não é coincidência, é sincronicidade. Como diria Jung, o universo conspira quando você está pronto para olhar para dentro. O processo de Elias também ilustra algo muito importante, que curar não significa deixar de sofrer. Significa sofrer com consciência, com sentido, com propósito. Sofrer sem se perder. Jung dizia, não retenha quem se afasta de você, porque assim não chegará até você quem deseja se aproximar. E essa frase se encaixa perfeitamente na etapa em que Elias solta velhas relações para permitir novas formas de conexão. Desde uma perspectiva mais profunda, a história é uma jornada iniciática, um descenso ao submundo psíquico, uma morte simbólica e um renascimento a partir da alma. Nem todos se atrevem a caminhar por esse sendero, mas aqueles que o fazem mudam para sempre. Cada símbolo, cada sonho, cada decisão na narrativa tem um correlato psicológico. Não são adornos narrativos, são expressões do inconsciente que, quando reconhecidas, tornam-se força vital. Seguimos com a segunda parte da análise. A evolução de Elias não é um caminho linear, mas espiral. Como Jung explicava, a alma não avança em linha reta, mas em círculos concêntricos que nos levam de volta às mesmas feridas, mas a partir de um nível mais consciente. Cada retorno à dor traz um aprendizado diferente. Um dos elementos mais significativos do processo de Elias é sua capacidade de observação interna.
Passar do automatismo à autoobservação é o primeiro grande salto em qualquer terapia profunda. Não se trata de se corrigir, mas de aprender a se ver. Em várias cenas, Elias escolhe o silêncio como espaço de transformação. Jung afirmava que o silêncio é uma das formas mais puras de entrar em contato com o inconsciente. Não porque o inconsciente fale em palavras, mas porque seus símbolos se manifestam no vazio. Quando Elias decide enfrentar sua sombra e não negá-la, inicia o que Jung chamava de caminho do meio. Nem luz, nem escuridão absoluta. Integração. Ver o feio sem fugir, ver o belo sem idealizá-lo. Essa neutralidade amorosa é a base do equilíbrio emocional. A figura da criança interior aparece como símbolo do ser mais essencial, aquele que ainda não foi dividido pelos mandatos externos. Elias, ao falar com essa criança, não apenas a resgata, também a escuta. E nessa escuta, a alma volta a fluir. A nível clínico, muitos pacientes chegam com sintomas semelhantes aos de Elias: ansiedade difusa, desconexão emocional, dificuldade para encontrar propósito. Mas no fundo, o que existe é uma fuga de si mesmos. Vivem para agradar, para se encaixar, mas não vivem a partir da alma. O corvo, que aparece repetidamente em seus sonhos, pode ser interpretado também como um símbolo do mensageiro entre mundos. Em muitas culturas, representa aquele que atravessa a escuridão e volta com uma mensagem. Na história, o corvo não apenas guia, também observa. Valida o processo. Os momentos de arte espontânea em Elias, escrita, pintura, poesia, não são apenas catarse. São mecanismos de expressão do inconsciente. Jung dizia que a arte permite que o irracional se manifeste de forma aceitável para a consciência. E nessa expressão, a alma cura. Um detalhe muito potente é como Elias deixa de buscar a perfeição para abraçar sua imperfeição. Essa é uma das lições mais profundas de Jung. A totalidade importa mais que a perfeição. Ser completo, não impecável. A cena em que Elias sonha com múltiplas versões de si mesmo presas em espelhos quebrados reflete a fragmentação do eu. Isso tem ressonâncias com o conceito de dissociação leve, onde diferentes papéis convivem sem integração real. O trabalho psicológico aponta para unir essas peças. Em sua relação com o filho, Elias repara em tempo real o que não pôde curar com seu pai. Isso é crucial, porque às vezes curar não significa refazer o passado, mas agir diferente no presente, para não repetir os mesmos erros. Outro símbolo que se destaca é o espelho. Em múltiplas cenas, Elias se confronta com seu reflexo. O espelho é o arquétipo da verdade, o que não se pode ocultar. Jung dizia que olhar o espelho interno exige coragem, porque mostra não o que queremos ver, mas o que realmente somos. A decisão de plantar uma árvore é um ato altamente simbólico. Raízes firmes, crescimento lento, fruto no tempo. Jung usava esse símbolo para falar do desenvolvimento espiritual. Enraizar-se não é ficar parado, é se alimentar do profundo. Quando Elias começa a ensinar, a dar palestras e a compartilhar seus escritos, não o faz a partir do ego, faz a partir da integridade. Jung dizia que quem passou pelo fogo de sua alma pode iluminar os outros sem queimá-los. A carta que recebe de sua mãe representa o perdão ancestral. Nem todos o recebem em vida, mas mesmo na ausência, pode-se trabalhar a partir do simbólico. A reconciliação interna com as figuras parentais é um dos pilares da psicoterapia profunda. Elias não apenas se transforma, aprende a se habitar. Isso que parece simples é um dos atos mais complexos da alma. Estar em si mesmo sem fugir. Estar presente sem se saturar. Habitar o corpo, a emoção, o pensamento, sem se fragmentar. O relato também nos mostra como a alma renasce através dos vínculos. Não basta o trabalho individual. A alma precisa de reflexos. Precisa olhar nos olhos dos outros e se reconhecer. O filho, a ex-esposa, os alunos, todos funcionam como espelhos de seu processo.
Um momento terapeuticamente poderoso ocorre quando Elias começa a falar em voz alta consigo mesmo. Jung considerava o diálogo interno uma ferramenta fundamental. Dar voz às partes internas cria uma ponte entre consciente e inconsciente. É uma ponte de reconciliação. O ato de rejeitar a promoção no trabalho é também um símbolo do rechaço ao velho paradigma. Mais dinheiro, mais status, mais estresse, às custas da alma. Elias não busca sucesso social, busca integridade. Essa é sua verdadeira riqueza. Em várias partes da história, enfatiza-se a escuta do corpo. As sensações físicas guiam Elias, e isso é terapeuticamente muito importante. O corpo é o inconsciente biológico. Muitas emoções reprimidas falam através da dor, da insônia, do peso no peito. Quando Elias escreve a carta a seu pai, vivo ou morto, realiza um ato de liberação profunda. Não se trata de culpar. Trata-se de compreender a dor herdada e de cortar os fios invisíveis que ainda ligam essa figura às nossas decisões atuais. O sonho do palco no final, onde todos aplaudem, não é um desejo de validação externa. É a manifestação da alma reconciliada. Todos os arquétipos aplaudem porque Elias finalmente se permitiu ser. Não fingir, não fugir, não impressionar, apenas ser. A figura do velho sábio desaparece na etapa final, não porque morre, mas porque já está dentro. Jung dizia que o guia interno, uma vez integrado, torna-se intuição profunda. Você já não precisa de sinais externos. A própria alma te fala. Há um equilíbrio notável entre o caos e a calma na história. Isso não é casual. Jung afirmava que a vida psíquica saudável não elimina o conflito, mas aprende a sustentá-lo sem se quebrar. A tensão entre opostos é parte do crescimento. Quando Elias começa a deixar frases em espaços públicos, atua como um semeador de símbolos. Essa ação, simples mas poderosa, reflete uma consciência transpessoal. Ele já não pensa apenas em sua alma. Sabe que outras almas também precisam lembrar. E essa é uma das conclusões mais belas da análise. Curar não é apenas para você, é para todos os que te rodeiam. Sua cura é uma tocha silenciosa em um mundo que muitas vezes vive nas trevas. Agora que completamos a história e sua análise, falta fechar o conteúdo com uma conclusão que inspire a ação, ao questionamento e à reflexão. Você chegou até aqui. Ouviu a história de Elias, sentiu o peso de suas máscaras, a ruptura de sua alma, a sombra que o perseguia e também seu despertar. E talvez em algum momento dessa jornada você se viu refletido. Talvez você também esteja cansado de fingir, de sorrir quando por dentro grita, de agradar enquanto se esquece, de viver uma vida que não sente como sua. Carl Jung escreveu: não se pode despertar a consciência sem dor. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, por mais absurda que seja, para não se confrontarem com sua alma. E agora, com tudo o que compartilhamos, permita-me fazer algumas perguntas. Não para que me responda, mas para que responda a si mesmo. Quem é você quando não está atuando? Que partes de você silenciou para se encaixar? A que você está renunciando cada vez que se adia? Que símbolos, que sonhos, que emoções estão falando com você e você não os escuta? E se, em vez de continuar sobrevivendo, você começasse a viver? E se, em vez de buscar validação, começasse a buscar a verdade? Olhe ao seu redor. As pessoas vivem rápido, mas não sabem para onde vão. Vivem conectadas, mas profundamente sozinhas. Vivem inteiras por fora, mas fragmentadas por dentro. E você? Vai continuar assim? Ou será que já é hora de voltar para si? Carl Jung não nos deixou receitas. Deixou-nos mapas, e o mapa mais poderoso é aquele que nos leva para dentro. Essa jornada não é confortável, não é rápida, não é popular, mas é a única que vale a pena. Hoje, convido você a fazer um ato simbólico. Escreva nos comentários esta frase: já não me abandono. Se este vídeo ressoou com você, se alguma parte de você sentiu que isso era um espelho, deixe essa frase. Não é para mim, é para você. É um compromisso.
Uma declaração silenciosa de que você está pronto para se priorizar. Não a partir do ego, mas da alma. E antes de fechar, lembre-se disto. A solidão não é estar sozinho, é não estar em paz consigo mesmo. Carl Jung. Então, você está disposto a fazer as pazes consigo? A parar de fugir? A se sentar com suas emoções como quem se senta com um velho amigo que espera ser ouvido? Porque é aí, exatamente aí, que começa a sua cura. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que sua sombra fale com você e que você a escute.